Olá, está começando mais um programa Seu Direito. Aqui você conhece as leis aprovadas pela Assembleia Legislativa para melhorar a qualidade de vida do cidadão catarinense. O tema da edição de hoje é a merenda escolar. Duas leis estaduais determinam o fornecimento de merenda especial para crianças com restrição alimentar provocada por problemas de saúde. Fique com a gente e conheça os detalhes dessa legislação. A merenda escolar é um direito constitucional. O principal objetivo do Programa Nacional de Alimentação Escolar é atender às necessidades nutricionais dos alunos durante a permanência deles na escola, contribuindo assim para o crescimento e o desenvolvimento dos estudantes. Mas muitas crianças não podem consumir a merenda tradicional por problemas de saúde. Em Santa Catarina, uma lei estadual tenta resolver esse problema e determina que o Estado forneça merenda especial para crianças portadoras de diabetes, doença celíaca, intolerância à lactose e hipoglicemia. A Bruna tem 15 anos e cursa o primeiro ano do ensino médio no Instituto Estadual de Educação, em Florianópolis. Para ela, a hora do lanche geralmente é sem alimentação. A estudante é portadora da doença celíaca, que impede a ingestão de alimentos com glúten, uma mistura de proteínas encontrada em cereais, como o trigo. O que significa que quase todos os alimentos da merenda são proibidos para ela. Eu mudei totalmente a alimentação, tudo. E você, no começo, estranhou essa dieta diferente? Você ficava com vontade de comer o que seus colegas comiam? Sim, no começo eu até comia escondido da minha mãe, né? Só que daí afetava o meu crescimento, né? Daí eu tive que parar. Foi preciso se conscientizar que sem o trigo a sua vida era melhor. Sim, com certeza. A estudante tem outras duas irmãs com o problema. A minha irmã foi a primeira a ser descoberta, daí depois, como ela tinha a mesma coisa, ela era baixinha, afeta o crescimento, né? A doença celíaca. E aí eu descobri também, eu fiz o exame e descobri que eu era celíaca também. Como a merenda é inviável e comida sem glúten fria não é saborosa, Bruna conta que não traz lanche de casa e prefere passar o intervalo de papo com as amigas longe da merenda do colégio. Eles não fazem comida diferenciada. O recreio para você, então, não tem merenda? Não, só quando eu trago de casa, quando eu não tomo café da manhã, minha mãe faz para mim e eu trago de casa lanche. O fornecimento de merenda especial a crianças com restrição alimentar é obrigatório em Santa Catarina. Uma lei estadual determina que as escolas da rede pública de educação adaptem a merenda para crianças portadoras de diabetes, doença celíaca, intolerância à lactose e hipoglicemia. A Bruna gostou da iniciativa. Eu acho bastante importante porque algumas pessoas não têm condições, né, de bancar, porque as comidas sem glúten são bem caras. A primeira lei é de 2004 e só previa merenda especial para estudantes com diabetes e doença celíaca. O autor é o deputado Dado Xerém. Hoje a medicina está tão avançada que tem condições de fazer um diagnóstico precoce de uma criança. Isso é importante. Sabe lá Deus no passado quantas crianças desenvolveram outras patologias porque não tiveram diagnóstico precoce e uma alimentação correta. Então, como hoje existe a possibilidade, né, a medicina ter avançado muito, nós temos condições de dar a essas crianças um atendimento com dignidade, que é uma alimentação de acordo com aquilo que ela tem, uma alimentação saudável. Agora, o deputado Darcy de Matos resolveu sugerir uma outra lei, já aprovada pelos deputados, para ampliar o conteúdo e acrescentar no texto as outras duas doenças, hipoglicemia e intolerância à lactose. Dois motivos. A questão da inclusão dessas crianças, né, na rotina da escola, no acesso à merenda, né, o que é fundamental, e a questão medicinal, de nutrição mesmo, né, as crianças precisam, a escola precisa ter essa responsabilidade, fornecendo essa merenda especial, porque caso contrário, as famílias, muitas delas carentes, terão que adquirir essa merenda especial para levar às escolas individualmente, o que vai onerar as famílias que não têm condições financeiras. No dia em que visitamos o colégio, a merenda foi leite batido e bolacha.
O leite com açúcar é proibido para quem tem diabetes, intolerância à lactose e hipoglicemia. A bolacha à base de trigo está fora do cardápio dos celíacos, que muitas vezes também têm intolerância à lactose e não poderiam tomar o leite. Para os portadores das 4 doenças previstas na lei, não havia nenhuma alternativa. A Secretaria de Estado da Educação divulgou que estuda a melhor forma de colocar a lei em prática. No Instituto Estadual de Educação, o diretor garante que nenhum pai solicitou até hoje merenda especial e que só por isso o colégio ainda não fornece. Nós temos 2 diabéticos, 3 celíacos e 2 com problemas de intolerância à lactose. É um número pequeno dentro do universo de 5.000 alunos. Entretanto, a gente não tem uma referência para dizer se ele é representativo ou não, porque ele não é o nosso foco. No caso, se a família pedir uma merenda especial, a escola tem como fornecer? Com certeza. A escola está preparada, mesmo porque existe uma legislação que protege este tipo de situação. Então, a família vem, conversa com a escola e a gente, junto com a secretaria, a gente prepara uma merenda especial para que o aluno possa sentir-se confortável, ter uma alimentação saudável e isso vai melhorar até o seu rendimento dentro da sala de aula. Nos supermercados é fácil encontrar produtos para diabéticos e celíacos. São mais caros, mas as opções são cada vez mais variadas. No caso dos portadores de diabetes e hipoglicemia, basta cortar o açúcar. Eles não podem ter nenhum tipo de açúcar, né? Na verdade, eles podem consumir a frutose, daí a frutose eles podem consumir em pouca quantidade, alguns tipos de açúcar. Podem utilizar adoçante, mas tem que evitar o açúcar comum. Quem tem intolerância à lactose deve cortar o leite da dieta e os outros alimentos à base do produto. Para os celíacos, há uma série de alimentos feitos sem glúten. Mas a situação é mais complicada, porque também é preciso evitar a contaminação. Tem que ser uma área toda separada para evitar qualquer tipo de contaminação. Então, eles não podem chegar no restaurante e consumir só porque é um arroz e não contém glúten no ingrediente, porque às vezes pode ter contaminação cruzada. Daí tem que tomar cuidado com isso também. Logo, esses alimentos encontrados facilmente nas gôndolas dos supermercados deverão estar à disposição dos estudantes com restrição alimentar nas escolas de todo o estado. O diretor do Instituto aprova a lei. Ela vem de encontro do que a gente sempre prega, do que a gente sempre educa o aluno. Ou seja, nós temos que ter, além de uma educação integral, o aluno tem que sentir-se confortável e com saúde para que o rendimento dele possa ser o melhor possível dentro da sala de aula. Não saia daí, depois do intervalo você vai conhecer as causas, os sintomas e as formas de tratamento destas 4 doenças que provocam restrições alimentares. Veja também como é preparada a alimentação sem glúten dos celíacos. E no estúdio uma entrevista com a vice-presidente do Conselho de Alimentação Escolar. É um instante só e a gente já volta. O programa Seu Direito de hoje fala da lei que obriga as escolas da rede pública de ensino a fornecer merenda especial a crianças com diabetes, doença celíaca, intolerância à lactose e hipoglicemia. Agora você vai saber o que tem de especial na alimentação indicada para pessoas com esses problemas de saúde. Saiba também quais são as causas e sintomas dessas doenças. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, mais de 10 milhões de brasileiros têm a doença e 500 novos casos surgem a cada dia. Dados da Federação Internacional de Diabetes mostram que em todo o mundo há cerca de 440 mil crianças com menos de 15 anos com diabetes tipo 1. Em crianças, o diabético é ocasionado por uma lesão do pâncreas, fazendo com que a criança perca a capacidade de produzir a insulina. E ao perder a capacidade de produzir a insulina, essa criança precisa receber, através de injeções diárias, a insulina para que ela possa obter um controle da sua doença. Já o diabetes tipo 2, que antes atingia na maioria adultos por volta dos 40 anos, está cada vez mais presente em pessoas com menos de 18 anos de idade. O diabetes do adulto
tem uma conotação genética, associado a maus hábitos alimentares, associado ao aumento do peso da população como um todo, associado à prática praticamente ausente de atividades físicas. De acordo com o médico endocrinologista, o excesso de peso é uma das principais causas do aumento do diabetes tipo 2 em crianças. O aumento de crianças com diabetes se deve também ao aumento da obesidade, ao aumento da qualidade errônea de alimentação, que junto com os fatores genéticos contribuem para que haja um aumento do diabetes tipo 2 também na faixa pediátrica. Os pais devem ficar atentos aos sintomas. A criança que desenvolve diabetes apresenta imediatamente, após a lesão do pâncreas, um quadro de muito xixi, toma muita água, come muito e emagrece. Além do diabetes, a lei que determina o fornecimento de merenda especial para estudantes com restrição alimentar prevê o atendimento de portadores de outras 3 doenças. Uma delas é a hipoglicemia. Uma das principais causas da hipoglicemia é o diabetes mal controlado e a ingesta excessiva de insulina que esse paciente vem a tomar. Quando você administra insulina a um paciente diabético, você imagina que, para esta insulina que ele ingeriu, ele necessitará de tantas calorias que ele deve ingerir ao longo do dia. Caso ele não venha a ingerir essas calorias, sobrará insulina no nosso organismo e, com isso, vai baixar o açúcar no sangue. Esta baixa do açúcar no sangue é que nós chamamos de hipoglicemia. E o que vem a ser a intolerância à lactose? A intolerância à lactose é um defeito de uma enzima produzida no intestino, em que, quando ausente, essa lactose não vai ser degradada e isso vai trazer sintomas a esse paciente. Distensão abdominal, flatulência, dor, e isso vai se repercutir na qualidade de vida no dia a dia dessa criança ou desse adulto. A doença celíaca é bem mais complicada. A principal manifestação vai ser a diarreia. As crianças começam a perder peso, tornam-se subnutridas e podem evoluir a uma desnutrição grave. Por quê? Porque há uma lesão das vilosidades do trato gastrointestinal, impedindo que essa criança absorva nutrientes e, por isso, a diarreia e, por isso, a desnutrição que ela vai ter ao longo do desenvolvimento da doença. Já nas crianças maiores, nós podemos ter como única manifestação a parada do crescimento. A Bruna, que nós conhecemos no início da reportagem, mora no bairro Rio Vermelho, em Florianópolis, e levaria uma vida normal se não fossem as restrições alimentares provocadas pela doença celíaca. Na hora das refeições, a mãe da menina, Dona Roseli, precisa ter cuidados redobrados ao escolher a alimentação da filha. Este pão é de farinha de arroz. Na minha casa não entra nunca mais trigo. Tu tens várias coisas que tu pode pôr junto que já faz o alimento ficar com mais sabor. E eu faço o possível, assim, faço de tudo. Vou descobrindo receita, faço em casa e descubro. Primeiro eu achei pizza fora. Ai, quando eu achei pizza foi uma alegria. Porque o que eu fazia na minha casa? Eu não posso fazer mais pizza, eu fazia pizza, a massa. Então eu comprava pizza, mas só podia comer a pizza depois que eu fosse dormir, porque a minha consciência não deixava. A Bruna já se acostumou com as restrições, mas reconhece que a substituição dos alimentos não é fácil. E resistir às tentações feitas à base de trigo também não é tarefa das mais agradáveis. Não posso comer macarrão, bolacha, pizza, pão de trigo, que normal, que a maioria das pessoas comem. Como a Dona Roseli tem mais 2 filhas celíacas e uma delas também tem intolerância à lactose, na cozinha da casa há uma série de ingredientes alternativos. Farinha de arroz, araruta, que é a fécula de mandioca, fécula de batata, creme de arroz, a farinha de mandioca eu uso bastante para fazer os empanadinhos, inclusive faço coxinha, essas coisas tudo eu faço, porque aprendi assim, que deu. Farinha de milho, sendo que algumas têm glúten, tem que tomar bastante cuidado com isso,
porque algumas marcas têm glúten. Polvilho, tanto azedo como polvilho doce. Amido de milho. E eu consigo comprar macarrão já sem glúten, um precinho bem mais acessível do que eu encontrei da primeira vez. Ao retirarmos o glúten da nossa alimentação, nós vamos colonizar de novo esse epitélio intestinal. Esta criança voltará a ter absorção dos macro e micronutrientes. Essa criança volta a ter uma nutrição, um crescimento e um desenvolvimento normal. A Odete é uma arquiteta aposentada e presidente da Associação dos Celíacos de Santa Catarina. Como ela e 2 filhas são celíacas, acabou se especializando na adaptação de receitas que cabem na dieta dela e das filhas e repassa as informações para os associados. Nós oferecemos cursos de culinária, né? E temos sempre a nossa reunião, assim, tem sempre espaço para novas empresas, novos produtos, né? Dicas e novidades, dicas de culinária. A gente precisa muito de dicas de culinária. As primeiras preparações não acertamos, essa farinha é bem diferente. Então a gente precisa ter um conhecimento muito bom da farinha e saber como agir. Na torta salgada, por exemplo, a Odete substitui a farinha de trigo pela farinha de arroz e mistura com polvilho doce para melhorar a consistência da massa. Como ela tem intolerância à lactose, substitui o leite pelo iogurte, que está liberado. A comida deve ser o mais natural possível, por isso evita temperos industrializados. Na verdade, essa receita é uma adaptação que eu fiz. A receita original era com trigo. Eu retirei o trigo e coloquei a nossa mistura aí, que a gente chama de farinha preparada, que é 1 quilo de farinha de arroz para meio quilo de polvilho doce. Fica muito gostoso e eu faço para a família toda. Não é só para o pessoal celíaco, não. Todo mundo faz uma boquinha. Todo mundo come. Aqui não entra farinha de trigo aqui na minha casa, né? Porque a farinha de trigo é um pó e contamina tudo. Mas a Odete tem várias outras receitas. Em casa eu faço pão, o nosso pão é sagrado, a gente já se adaptou, um pão com farinha de arroz? Com farinha de arroz integral, então vai linhaça, ele é muito nutritivo. Pizza, né, que a gente faz, e encomendamos massa para lasanha, que já tem pessoas que fazem massa para lasanha, para pastel, que é uma massa leve, maravilhosa. Pratos especiais no domingo que eu faço é tudo sem glúten, né? Não entra glúten. O marido não reclama? Não, ele adora. No caso dos celíacos, 90% dos pacientes que são tratados com a dieta livre de glúten apresentam melhora dos sintomas em 2 semanas. Não existem medicamentos que previnam os danos, nem que previnam o corpo de atacar o intestino quando o glúten está presente. Por isso, tanto a Odete quanto o médico Genoir Simone atestam a importância da lei que determina: a merenda escolar não pode ficar de fora de todos esses cuidados. É uma questão de direito da criança, né? Ter a sua alimentação adequada, né? Eu acho que já passou aquele tempo que as crianças iam na escola e eram discriminadas porque não podiam ficar junto com outras crianças, né? Que comem glúten, enfim. Eu acho que esse tempo passou. Acho que ela vem ao encontro daquilo que a prática da boa medicina e o bem-estar da sociedade requer dos nossos governantes. Dar a esses pacientes condições para que eles tenham este tipo de alimentação correta e adequada vai garantir a eles o melhor controle da sua doença, vai garantir a eles um crescimento, um desenvolvimento e uma qualidade de vida adequada, vai inseri-los no contexto social e, principalmente, vai prepará-los com qualidade de vida para o mercado lá no futuro e eles não serem deixados de lado por complicações de doenças mal controladas e que venham trazer ainda um ônus maior ainda para o Estado. E para falar da importância desta lei aprovada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, nós estamos recebendo aqui no estúdio a nutricionista Fátima Firro, que é vice-presidente do Conselho de Alimentação Escolar. Olá, Fátima, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu começo perguntando qual é a importância e qual é a função desempenhada pelo Conselho de Alimentação Escolar.
Bem, boa tarde, não é, a todos que estão nos assistindo. O Conselho de Alimentação Escolar ele tem a função precípua do controle social, né, envolvendo a alimentação escolar, que tem como objetivo levar a educação alimentar, né, levar a alimentação e a educação alimentar para a criança, fazendo com que dessa forma tenha-se um controle da obesidade e da desnutrição. Uhum. E esse trabalho é desempenhado diretamente com as crianças, assim, como é que é feita a prática desse trabalho? O Conselho, na verdade, ele é um órgão fiscalizador, ele é composto por um grupo de conselheiros, onde nós temos a representação do governo, da sociedade civil organizada. Não é 2/3 da sociedade civil organizada e 1/3 do governo. Esse conselho se reúne periodicamente, não é, para fazer as avaliações e o controle social dessa alimentação, do programa de alimentação escolar do estado de Santa Catarina. Essa alimentação no estado de Santa Catarina, ela foi terceirizada no ano de 2010, né, faz um ano aproximadamente que foi terceirizada por 4 empresas, dividindo o estado em 4 lotes. Né? E o Conselho tem o papel de fiscalizar a efetividade dos repasses e o controle dessa alimentação. Os cardápios são feitos pela Secretaria de Educação, repassado às empresas, que por sua vez fazem a distribuição, compram a matéria-prima e fazem a distribuição. O Conselho tem o papel de fiscalizar o efetivo cumprimento por parte das empresas terceirizadas para que a alimentação chegue à criança de forma equilibrada e que seja uma alimentação saudável, não é, dentro do que se preconiza, não é, na nutrição. Fátima, a gente sabe que também, além da questão da obesidade, né, entre os alunos, tem também os problemas relacionados à saúde, né, como diabetes, intolerância à lactose, hipoglicemia. Qual a importância do controle também de uma alimentação mais direcionada, voltada a esses problemas de saúde para os alunos? Dentro de uma nova filosofia, não é, da alimentação escolar, até que antigamente era chamada, como todos devem de saber e ter já ouvido com seus filhos, familiares, que se denominava merenda escolar, né? Essa sofreu uma alteração. Por quê? Porque a merenda escolar, o objetivo era a criança receber aquela merenda e ficava nisso aí. A mudança de toda essa tendência, de toda essa norma, foi justamente para que a criança receba uma alimentação escolar, porque sabe-se muitas vezes que é talvez a melhor ou a principal refeição que a criança recebe, é a da escola, e que ela também seja um multiplicador de bons hábitos alimentares para a sua família. Né? Esse é o objetivo. Então, na verdade, se está se tratando e está se cuidando da saúde das nossas crianças, não é? Onde a escola tem esse papel importante de levar uma alimentação adequada e de orientações sobre melhorar a questão do hábito alimentar das crianças brasileiras, porque é um programa nacional, né? Tanto que se chama Programa Nacional de Alimentação Escolar. E esse cardápio, como é que ele é aceito nas escolas? As crianças aceitam facilmente? Porque às vezes a criança vem com uma educação de casa, né? Traz aquele lanche, não tem tanto aquele cuidado com o alimento saudável, tal, essa questão. Como é que é feito esse trabalho também, né? Que é importante a participação dos pais também nessa questão, né? A questão alimentar, não é? A questão da educação, e a gente trabalha nessa tríade, né? Saúde, educação e alimentação, né? Que é muito importante, né? Na verdade, a alimentação, ela tem que ser vista como uma forma preventiva, não é, de saúde. E então esse cardápio, ele é adaptado ao hábito da criança e ele é muito bem aceito. Né? As crianças gostam muito e, na verdade, ele é trabalhado dentro daquele hábito, inclusive com alimentos regionalizados, com alimentos da agricultura familiar. Aí a gente já está fazendo um trabalho social bem mais amplo, não é? Porque é difundindo os alimentos da região, que era o que também não acontecia antigamente. Então, aqui, por exemplo, no estado, a gente busca os alimentos regionais que existem em Santa Catarina,
que as crianças estão habituadas aqui, não aquela alimentação lá do Nordeste, que não é adaptada às nossas crianças aqui. Então, isso é o que está sendo visto assim com uma ênfase muito grande, não é? É a questão de trazer a agricultura familiar como um benefício social também na família, não é, dos agricultores, e melhorando essa economia, né, do Estado, e também trazendo alimentos regionalizados, que a criança tenha o hábito, não é? Esteja habituado a utilizar. E é muito bem aceito, a criança gosta, ela muitas vezes quer ir à escola, não é? Principalmente pela questão da alimentação. Né? A notícia, as informações que a gente tem através dos órgãos que trabalham com pesquisa, que aqui, por sinal, em Florianópolis, nós temos o SECANI, que é da Universidade Federal de Santa Catarina, que subsidia toda a parte de pesquisa da alimentação escolar. Agora, Fátima, falando um pouquinho da legislação aprovada pela Assembleia Legislativa, queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessas leis que determinam, né, uma alimentação diferenciada para as crianças que sofrem com alguma patologia, com alguma doença, né? A importância da implantação dessas leis para melhorar a alimentação das crianças também nesse sentido. É bem importante, com certeza, como um todo, através de uma outra legislação recente sobre alimentação escolar, que é a 11.497, recentemente promulgada ano passado, e que está sendo cumprida, e com isso faz com que haja a exigência e o cumprimento e a fiscalização, né? Porque pode se fiscalizar norteado por uma legislação apropriada. Com certeza que dentro dessa questão, uma legislação complementar, que é essa que seria no caso estadual, não é? Para se fazer essa fiscalização e exigir o atendimento dessas crianças que apresentam patologias das suas mais variadas formas, com certeza isso é muito importante, porque isso dá um respaldo legal, não é, para que o próprio CAI, que é o órgão fiscalizador e de controle social, possa exigir, não é, o cumprimento dessa legislação. E afora isso, aí nós temos também outras, que é, por exemplo, as cantinas nas escolas, muito importantes, de uma forma que a gente está controlando o hábito alimentar, a gente não pode ter na cantina alimentos que não são adequados, que são condenados, não é, que não são apropriados nas faixas etárias das crianças que estão sendo atendidas nas escolas, né? Tem a lei da cantina também aqui no estado de Santa Catarina. A grande questão, como todas as legislações, é o seu cumprimento. Na verdade, a fiscalização do seu cumprimento. O Brasil é muito rico em leis, né? Temos muitas leis, né? Para tudo a gente tem. O grande problema é a execução disso e o seu fiel cumprimento. Esse é talvez o nosso grande problema, desafio, né? Também, né? E um grande desafio, com certeza. Tá ok, Fátima, muito obrigada pela sua participação no nosso programa, e o programa Seu Direito fica por aqui. E não esqueça, todas as edições estão no site da Assembleia Legislativa. Para assistir, basta acessar o site que aparece no seu vídeo. E para entrar em contato com a produção do nosso programa, é só enviar um e-mail para seudireito@lesc.sc.gov.br. Nós nos encontramos na próxima quarta-feira, às 6 horas da tarde, na estreia de uma nova edição. Até lá!